Uma delícia mais uma vez estar aqui com vocês no Giro do Boi, falando sobre pecuária, sobre métrica, sobre números que explicaram a safra 19 e 20. E você sabia que uma fazenda pode ter mais do que 300 índices de desempenho econômico e financeiro? Imagina 300! Algumas fazendas com integração superam 400 indicadores. Você imagina que loucura você precisar analisar 200, 300 ou 400 indicadores para analisar a performance de uma fazenda? Por isso que o Instituto, utilizando o trabalho da estatística, de grandes estatísticos que fazem toda a análise dos nossos dados, encontrou que 70% do resultado de uma propriedade é explicado apenas por 4 indicadores. Não são nem 15, nem 20, muito menos 200, 4 indicadores. E agora eu te faço uma pergunta, qual será que desses 4 indicadores mais explicam o resultado da fazenda? Como você já assistiu numa das aulas anteriores, eu falei que os 4 indicadores são desembolso cabeça-mês, que é quanto a fazenda gasta por cabeça por mês, então tudo que sai do caixa dividido pelo rebanho, dividido por 12 meses, eu tenho reais cabeça-mês, é o primeiro indicador. O segundo, ganho médio diário global, é o ganho de todos os animais da fazenda, dos mais jovens aos mais velhos, considerando matriz e todas as categorias animal, você tem aí o ganho médio global, né? Além desses 2 indicadores, eu tenho o terceiro, que é valor de venda, né? Quanto foi vendido a arroba ou quilo do animal. E por último, eu tenho lotação, medidas em UA por hectare. Então eu tenho esses 4 indicadores que juntos explicam 70% do resultado de uma fazenda. Mas eu quero ir mais longe. Desses 4, quem será que melhor explica o resultado? Quando eu falo melhor explica o resultado, significa que quando eu aumento ou melhoro esse índice, quanto que ele impacta no resultado por hectare ano. Então é justamente buscando isso que eu trouxe para você aqui esse entendimento, inclusive separado para fazendas de cria, de ciclo completo e de recria e terminação. Você vai poder ver aqui um gráfico bem interessante feito pela estatística, onde você tem um verdinho mais claro, um verdinho mais escuro, o verdinho mais escuro é o atual, essa última safra, o verdinho mais claro você vai ver que é o histórico de todas as safras monitoradas, e quando você analisa uma fazenda de cria, por exemplo, seja esse ano, ou seja na história desse monitoramento nosso, que são 8 safras, que o elemento econômico que mais explica o resultado de uma fazenda de cria é o desembolso cabeça-mês, ou seja, eu tenho um elevado impacto do meu desembolso cabeça-mês. No caso da cria, se eu consigo gastar menos, gastar bem, tem uma tendência muito grande para o resultado. Então não é só produzir alucinadamente, no caso da cria, pelo contrário, pelo tamanho da barra você pode ver que o efeito do desembolso no lucro final é muito grande. O segundo indicador que mais impacta o resultado da cria, quem é? É o ganho médio diário. Segue realmente como o primeiro e mais determinante índice de desempenho técnico, é o GMD global. Alguém fala, mas Antônio, mas na cria tem GMD? Na cria tem GMD. Por que na cria tem GMD? Porque eu tenho a vaca, tenho o bezerro e tenho o conjunto vaca e bezerro. Quanto mais pesado e mais bezerro eu desmamo nessa fazenda, maior é o GMD global do conjunto vaca e bezerro. E aí, explicado estatisticamente que o segundo componente que mais impacta o resultado da cria é o componente ganho médio diário, aí com uma boa distância até para o desembolso. Depois segue para o valor de venda, depois segue aí para a lotação. Então esse é o perfil da cria. E agora que você entendeu como funciona esse gráfico, eu quero falar para você do comportamento do ciclo completo. Perceba que ele segue a mesma linha que nós acabamos de ver na cria, que é a linha onde o desembolso é o elemento, mais uma vez, que explica o resultado. Menores desembolso, maiores resultados. Desde que eu cumpra o segundo componente, que é o GMD. E o terceiro é o valor de venda e o quarto é a lotação. Então, mesmo nas fazendas de ciclo completo, você tem esse efeito e um efeito muito determinante ainda para desembolso e ganho médio diário também aí para o ciclo completo. E você vai poder ver no próximo slide na recria engorda uma alteração em relação a esse próprio perfil quando você vê a recria engorda. A recria engorda também tem esses 4 indicadores
que definem o resultado. E olha que interessante nesse caso aqui da Recria Engorda. Vocês perceberam um parâmetro muito parecido na cria e no ciclo completo, mas para a engorda eu tenho o ganho médio diário praticamente com a mesma importância do desembolso, ou seja, o efeito do ganho médio diário impacta o resultado de uma fazenda praticamente do mesmo tamanho que o desembolso quando você analisa esse comportamento e que ao longo das safras nem sempre as maiores lotações foram positivas. Como o ganho médio diário é muito importante para as fazendas de engorda e se a fazenda tiver muito gado, mas ganhando pouco peso, você passa a não ter resultado. Tanto que ao longo das safras nem sempre a lotação interferiu positivamente, mas nessa safra interferiu. E aqui muda onde eu tenho desembolso cabeça-mês, ganho médio diário, lotação e por último valor de venda. Ou seja, isso mostra para você da engorda que ganhar mais peso, gastar direito impacta mais do que por quanto você está vendendo o seu animal, da mesma forma que os outros índices. E por último, aqui para a gente consolidar todas essas informações, eu queria apresentar o efeito o desvio da mudança de uma variável no resultado, ou seja, para eu aumentar em R$200 por hectare, quanto será que eu tenho que movimentar nesses indicadores? Observe aqui no próximo slide o que isso acontece. Então, você pode muito bem ver aqui que para eu aumentar R$200 por hectare, eu tenho que me esforçar para economizar R$ 7,53 para conquistar um resultado de R$200 por hectare, ou seja, uma economia de R$ 7,5 por cabeça-mês para aumentar R$200 por hectare. Ou preciso aumentar 39 gramas cabeça-dia para impactar R$200. Não falei 300 aumentos, falei 39. Ou aumentar a lotação em 0,8A ou vender R$11 mais caro. Agora eu pergunto para você, o que é mais fácil? Aumentar a lotação em 0,8, vender R$11 mais caro, gastar R$ 7,50 ou fazer de tudo para ganhar 39 gramas a mais? Então, fica claro, fica a dica que é pensar de manhã, à tarde e à noite em GMD, em ganho médio diário global, que é ele que vai te puxar para frente. Vamos equilibrar os demais, que são muito importantes, mas é ele que está na sua mão. E um grande abraço e até a nossa próxima dica.